uma das obras mais famosas de um dos maiores nomes da literatura mundial. De José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Bom, é uma das grandes obras lusófonas da era contemporânea, apropriadamente uma das mais emblemáticas e sintomáticas. Tem mais de 20 anos de idade, mas ela permanece sendo perturbadoramente atual, mas ela permanece sendo perturbadoramente atual porque ela é uma análise típica do mundo contemporâneo e dos males que o afligem. Na história, a gente tem um mal que subitamente acomete as pessoas, tornando-as cegas. Mas não é uma cegueira como nós normalmente a conhecemos. É uma cegueira que faz com que as pessoas enxerguem tudo em branco, que inclusive é chamado de um mal branco inicialmente, e depois descrições mais líricas, né, como o mar de leite ou coisas desse tipo. E conforme as pessoas vão sendo acometidas de maneira súbita, né, muito rápida, uma disseminação muito rápida dessa doença, ou pelo menos se entende que é uma doença, as pessoas não sabem como lidar com isso e a civilização descende ao caos. E a partir dessa premissa, o Saramago faz, como eu disse agora há pouco, uma análise assim, minuciosa e muito apropriada do limite bastante tênue que separa a cultura e a civilização em que a gente vive de um estado hobbesiano de animalidade completa. Né? Mais ainda, eu acho que apesar desse ar, dessa premissa e desse ar de realismo mágico, né? Ele é um dos grandes romances pós-apocalípticos de toda a história da literatura. Cara, né? Pra nós aqui, a gente que curte esse tipo de coisa, você trocasse os cegos por zumbis ia ser fácil, tranquilamente. Apesar que assim, os zumbis ainda têm a desculpa, né, de perderem sua lucidez, sua racionalidade, né? Aqui são as pessoas que simplesmente perderam a visão. E mais ainda, cara, eu acho que não haveria momento melhor para comentar esse livro aqui, pelo menos aqui no Brasil, do que agora, né, cara? A gente escolheu um tema meio espinhoso, assim, sem saber, né, no final das contas. Não, é o caminho da sincronicidade, né? Alguém tinha que falar desse livro nesse momento, cara. Aliás, muito bem colocado. É óbvio, para qualquer um que começa a ler o livro, ele não é um livro muito longo, né? Mas desde o início fica bastante claro que a cegueira aqui, apesar de ser tratada no livro, na narrativa, como uma doença, ela é obviamente uma metáfora. Mas é uma metáfora em diversas camadas que a gente precisa observar. A primeira delas, talvez a mais superficial, conforme as pessoas se tornam cegas, você percebe que elas já eram cegas de alguma forma anteriormente. Que é uma maneira do Saramago apontar um tema que é tratado assim, por todo o livro, a questão da indiferença e da alienação autoimposta dos seres humanos em relação ao próximo. Então, assim, as pessoas que são acometidas pela cegueira é como se fosse uma espécie de punição divina aqui, mas num sentido mais deontológico do que teológico, né? Em que sentido? As pessoas acabam tendo a cegueira como uma manifestação física da sua incapacidade de se conectar com o outro. Que é logo uma das primeiras cenas do livro, uma das primeiras pessoas que fica cega vai ao médico, né, buscando alguma solução, orientação, e o médico assim, fica comovido com a situação da pessoa e ele passa o cidadão na frente dos outros pacientes. E uma mulher que estava com seu filho na sala de espera diz: não, você vai esperar como todo mundo, eu estou aqui, é o meu direito ter o meu filho atendido antes de você. Mas moça, o cara ficou cego da noite para o dia, isso é um problema muito sério. Não, é o meu direito, eu quero o meu direito exercido. Que é aquela coisa da manifestação do direito, mas sem a orientação ética do dever. Acho que tão importante quanto isso é o fato de que o Saramago ele ambienta sua metáfora, sua alegoria em um lugar não definido, né, e não batiza seus personagens também, né? O que acaba fazendo com que a gente, sei lá, consiga enxergar não só a nós mesmos, né, naquelas pessoas, como também outras pessoas que nós encontramos ao longo da nossa vida. Então você tem os personagens ali, que é o primeiro cego, o médico, a mulher do médico e tal, que aliás a mulher do médico a gente tem que citar, né? É a única personagem que enxerga pelo livro todo, né? E isso tem
cobra um preço enorme, né? De alguém que consiga, de fato, enxergar aquilo que o mundo está se tornando, e não é somente na parte da degradação moral das pessoas. Essa degradação moral acaba tendo uma manifestação física, que é a sujeira, tal. É o caos completo, né? Interno e externo. Essa degradação moral já existe nas pessoas antes da cegueira acometê-las. É só que a cegueira suspende aquele filtro, aquela construção social que também daí tem a função de você chamar todo mundo por aquilo que a pessoa representa e não por aquilo que ela é. Já é desde o início uma crítica do Saramago à maneira como a construção social, ao invés de agregar, ela serve para distinguir. Você tem que classificar, né? As coisas para os seres humanos, eles têm que ter um fim em si mesmo, né? A complexidade, ela é, sabe, na maior parte das vezes ela é desprezada, né? Em troca de um raciocínio simplista, que é essa categorização que a gente está falando. E, não, de fato, a degradação já existia, né? A cegueira, ela é tipo o empurrão do precipício, né? Para essa galera, e aquilo que a gente vê, talvez o empurrão no precipício que a gente tem visto, né? Na nossa vida cotidiana é o Facebook, né? Então, embora o livro tenha sido escrito em 95, né? No universo virtual, nós somos anônimos. No universo virtual, a gente aprendeu a acreditar que ninguém está nos vendo, para continuar essa metáfora, que é exatamente o que o Saramago aponta no livro. Tudo que existe de errado, tudo que existe de amoral, tudo que existe de feio é feito por debaixo dos panos, é feito nas sombras. Você faz o que é errado longe dos olhos das pessoas. Então, quando você institui uma condição generalizada de cegueira, as pessoas passam a fazer tudo que existe de errado, ou pelo menos, assim, não errado, mas elas passam a descender a um comportamento bestial, porque elas acreditam que elas não têm que atender mais a uma construção social. Só que da mesma forma, quando você atende a construções sociais, você abre mão das características e da identidade que te definem como um indivíduo. Então é por isso que a cegueira, ela é apenas, né, uma manifestação física de uma degradação que já era prévia à sua existência. Porque nós já éramos cegos de uma determinada maneira. A partir do momento que a gente deixa de ver, aquilo que já existia em nós se manifesta. Mais bacana ainda, cara, você pensar que por que uma cegueira branca, né? Por que um filtro não, mas uma tela leitosa na frente de todo mundo, né? Uma cegueira branca, não dá pra chamar de cegueira branca aquilo que a gente vê as pessoas vivendo hoje? No sentido de mentira branca, de arma branca, isso carrega um significado fortíssimo, né, no final das contas. Parece só um acessório para diferenciar aquela narrativa, mas acaba ganhando um novo significado se a gente pensar um pouquinho mais nisso, né? A cegueira comum, por assim dizer, é caracterizada pela ausência, a ausência de luz, a ausência de informação visual. Aqui é uma interpretação minha, tá, gente? O fato de ser uma cegueira branca é como se o Saramago estivesse dizendo que nós estamos sobrepujados, nós estamos sobrecarregados de informação, de opiniões, né, para fazer um gancho aí com a questão do universo virtual em que a gente vive hoje. O ano de 2018 é caracterizado, eu já disse isso algumas vezes aqui, na verdade não eu, o próprio dicionário Oxford disse que os 2 últimos anos são caracterizados pela pós-verdade, ou seja, é um mundo em que a opinião sobre a informação é mais importante do que a informação em si, e nós estamos sobrecarregados de opiniões. Todo mundo é especialista em tudo, porque o acesso à informação não foi filtrado pelo discernimento, pelo criticismo típico da filosofia que é tão necessário, e foi, na verdade, sobrevalorizado, superestimado pelo direito individual autoimposto que cada um de nós nos colocamos, que é a figura da moça no consultório do médico. Não, eu possuo o direito, então nesse exato instante, nessa determinada circunstância, eu sou mais importante do que você. E quando as pessoas vão para aquele manicômio, no livro, elas passam a exercer esse direito da individualidade ao extremo. Eu estou cego, o meu sofrimento é mais importante do que o seu.
eu tenho o direito de sobreviver. Bom, se nosso direito de sobreviver é confrontado, então eu tenho mais direito de sobreviver do que você. E é uma condição, assim, bestial. É uma condição animalesca. Eu lembro, assim, da descrição de uma estudiosa dos antigos, Raquel Gazola, se eu não me engano, que ela fala assim, que Aristóteles dizia que o homem é um animal social, era a expressão que ele usava. O homem tem a necessidade de se organizar para sobreviver. E que, aliás, tem uma coisa de interpretação com o livro também, porque lá pro final você vê que a maneira que a mulher do médico encontra de fazer com que as pessoas sobrevivam e possam fugir do manicômio, spoiler, é justamente organizando as pessoas. E, se eu não me engano, o próprio Saramago escreve isso, fala assim, a organização por si só já é uma forma de antevisão, é uma forma de enxergar novamente. E o que essa moça Raquel Gazola fala, assim, quando você vê a expressão animal social em Aristóteles, você precisa separar. Existe um animal antes do social. O social é o que, não é que suprime, mas é o que orienta a parte bestial. Nesse momento em que a gente vive, a gente tem uma maior consciência dos nossos direitos do que dos nossos deveres. A gente chegou numa espécie de... é o que o Bauman falava sobre a sociedade líquida, entendeu? A gente está tão acostumado com as conquistas que a gente obteve nesse último século em relação à democracia, em relação ao humanismo, que agora nós nos achamos como indivíduos mais importantes do que qualquer um. E de muitas formas, o Ensaio sobre a Cegueira é um livro baumaniano, né? Porque ele trata justamente sobre a liquidez das relações. A partir do momento em que todo mundo fica cego, a sua existência particular passa a ser mais importante do que a dos outros. E, aí eu aproveito até o gancho, quando uma única pessoa dentro do manicômio encontra um dissuasor que difere a sua individualidade da do resto, que é quando o líder dos cegos malvados manifesta o seu poder através da presença de uma arma de fogo, tudo muda. O status de poder muda. O mais bacana é isso, que no grupo dos cegos malvados você tem um cego de verdade, né? Um cego que já era cego antes da epidemia, né? Exatamente. E você tem um cara que se aproveita da sua condição de oprimido anterior para se tornar um dos opressores, né? Isso é algo que eu acredito que tenha incomodado, e aí a gente faz uma ponte aí com o filme, que eu acho que é uma adaptação muito bacana, muito digna, né, da obra do Saramago. O próprio elogiou bastante. Uma associação de cegos em Maryland achou que o filme era uma afronta, que dizia que os cegos são monstros, os cegos são sujos e tal, cara, e não é nada disso. Eu acredito que o próprio fato de você ter um cego verdadeiro, um cego de nascença ali, que é quase ter um superpoder no meio daquela galera, né, acabou irritando ainda mais esse povo, né? Se é que eles tiveram acesso a essas nuances aí da história, ou só ouviram falar de alguma coisa e já saíram berrando, né? Mas a própria reação dessas pessoas ao filme, cara, é um indicativo daquilo que o texto do Saramago está falando, né? Uma frase do Paulo Freire, que é: quando a educação de um indivíduo não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Uma frase que acabou no podcast do Desaplanar, inclusive. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Esse cego, que já era naturalmente cego, ele passou a sua vida numa prisão. Porque ele vivia numa sociedade de pessoas que eram indiferentes e que, porque ele já era naturalmente incapaz de alguma maneira se igualar num construto social dentro da maneira como as outras pessoas viviam, ele era excluído. Então, quando ele se vê numa condição de igualdade, em tese, das outras pessoas, em que ele poderia ser um orientador da liberdade, ele acaba se utilizando desse poder para orientar aquele que possui um dissuasor para conseguir o verdadeiro poder, que é o poder do conhecimento. Que é uma maneira do Saramago dizer o seguinte: reafirmar aquilo que nós já estávamos falando. A degradação moral já existe. A maneira como nós que enxergamos, tratamos aqueles que são deficientes é degradante. A maneira como aquele cara reage dentro do manicômio é um mero reflexo da maneira como as pessoas que foram para lá tratavam ele do lado de fora. Então, assim, quando esse cara se torna alguém que enxerga, né, que eu acho que não é um exagero colocar essa interpretação, que em terra de cego, né, quem já era cego é rei. Claro. Ele acaba se tornando um opressor. E aí, no caso da nossa personagem
guia, né, que é a mulher do médico, né, a única pessoa que enxerga no meio dessa balbúrdia toda e é obrigada a se virar, né, a cuidar de algumas pessoas, de um grupo de pessoas e a encarar, né, todo esse tipo de barbaridade que está acontecendo, né. Acredito que todo mundo, cara, 99,9%, a não ser que a pessoa seja um completo psicopata, né, se enxerga nessa personagem, né? Você, embora a gente tenha que, sei lá, às vezes ceder a outros personagens, assim como é o caso do médico, que não era uma pessoa ruim, né? Acho que os ruins, você tem os ambíguos e aqueles que estão lá para fazer um antagonismo como personagens ruins mesmo, né? Como você falou, parece um pós-apocalipse, mas como muitos pós-apocalipses, existe ali uma luz no fim do túnel. E é como a gente mencionou diversas vezes já aqui, a mulher do médico é essa luz no fim do túnel. Que é como eu disse agora há pouco. De início, ela passa assim, por um processo de transformação. Primeiro que ela se recusa a acatar as ordens do governo e a nova ordem social que dizia que quem era cego tinha que ser separado, quem estava enxergando tinha que permanecer onde estava. Ela já finge ser cega, ou seja, já é uma demonstração de abnegação diante do desconhecido, para ir junto do seu marido que até pouco antes disso estava tentando dar ordens para ela. Lá dentro do manicômio, ela passa por aquele processo de teste, é quase uma jornada do herói. Porque diante de toda aquela bestialidade que ela vê, ela quase cede em alguns instantes. Fala, não, eu preferia, acho que tem eu não lembro qual parte do livro, em que ela fala algo desse tipo, eu preferia furar meus olhos e tornar-me cega como vocês, a continuar a continuar a ver o que vocês se tornaram. Isso pro marido dela, né? É aquela coisa, ela é aquela luz no fim do túnel porque chega num ponto de degradação, que é o momento em que as mulheres são levadas para serem abusadas, em que ela vê aquilo como um limite que não pode ser trespassado. E é até curioso isso, né? A maneira como ela representa a resiliência de um sistema de valores daquilo que a nossa sociedade oferece de melhor diante do que a nossa sociedade oferece de pior. Não é a fome, não é a sujeira, não é o individualismo que faz com que o gatilho dela dispare. É o momento em que ela vê a carne, assim, o símbolo do que representa o estupro, que é a violação da própria integridade física e não mais moral da pessoa, que dispara esse gatilho. Ela fala, não, se nós chegamos a esse ponto em que a nossa vida vale tão pouco que nós vamos ser tratados como literalmente não mais animais, mas meros pedaços de carne, não, aqui é o limite. Aliás, aliás teve que chegar num ponto de um espancamento que acabou em morte, né? Que tem uma conotação muito religiosa, né? Por si. Ela é assassinada porque aqueles cegos malvados chegaram a um ponto de desumanização, de tratar um ser humano como um mero objeto, como um pedaço de carne. E de fato, existe uma conotação religiosa no ato de limpar o corpo, no ato de preservar o pouco que restou ali dela de dignidade, porque é uma forma, assim, quase transcendental de você resgatar esses valores no momento em que tudo parece perdido, que é o momento da morte, que é o gatilho que dispara a mulher do médico, que, enfim, eu acho esse spoiler desnecessário, mas é mais ou menos já meio claro como a trama vai terminar. Mas é menos importante como ela termina, mas mais importante como ela continua. Eu sei que parece contraditório, mas existe além disso, como uma boa trama pós-apocalíptica, existe uma compreensão do que existe depois que o apocalipse foi assimilado pelas pessoas. E... Dou spoiler? Não dou spoiler logo? Não, acho que não precisa, acho né, que não precisa, acho que a gente já esgotou a cota de spoiler. Tá, ok. Então não vou falar sobre isso. I see you. After all this time, I actually see you. Dá um joinha no vídeo, curte, comente, compartilha, manda um e-mail pra gente na tela @formigaelétrica.com.br, acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Se ainda não é inscrito no canal, só clicar aqui na formiga que está cobrindo a cabeça do Rafael. E é isso, não esqueça de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, a gente se despede aqui, falou!